Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o empate entre Corinthians e Cruzeiro, que foi um empate onde o Corinthians demonstrou mais raça, demonstrou mais vontade de vencer, totalmente diferente da partida contra o São Paulo, onde foi uma partida que o Corinthians jogou muito mal, não conseguiu jogar bem, perdeu chance ali quando o jogo estava 0-0. O São Paulo demonstrou muito mais vontade de vencer e acabou vencendo a partida. Ontem, para esse jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians foi com uma escalação um pouco diferente da que vinha sendo utilizada, né? Com o Thales Magno no lugar do Romero na frente e o Charles no lugar do Carrilho. O Carrilho não jogou porque eu imagino que seja controle físico, né? Porque o Carrilho já não é mais nenhum jovem de 20 anos. E o Romero mais por não estar jogando bem nas últimas partidas, principalmente contra o Bragantino e contra o São Paulo. O Romero foi muito mal. E o Corinthians começou ali o primeiro tempo ali, começou o jogo ali, num ritmo bem melhor do que estava jogando contra o São Paulo, defendendo mais. O Cruzeiro acabou tendo a melhor chance, a chance do começo do jogo, que foi a chance do Caio Jorge, né? Que o Caio Jorge chutou ali e o Hugo fez a defesa. Mas também teve o cruzamento ali que o Caio Jorge acaba furando. E também ali no finalzinho do segundo tempo, aí que depois de muito tempo sai o primeiro chute do Corinthians, que é o chute do Memphis, onde uma falta que o Garro rola pra ele, o Memphis chuta e obriga o Cássio a fazer sua primeira defesa no jogo no finalzinho do primeiro tempo. Aí pro segundo tempo, o Corinthians acabou tendo ali chance com o Memphis no finalzinho do jogo ali, onde ele chuta no ângulo, uma bola que o Cássio busca, e outra que o Gustavo Henrique cabeceia e o jogador do Cruzeiro tira em cima da linha o gol que seria o gol da vitória do Corinthians. Mas, contudo, o Corinthians melhorou sim, principalmente a defesa. O André Ramalho, depois de tanto tempo, o André Ramalho demonstrou voltar a ser aquele André Ramalho lá do começo da chegada dele no Corinthians, né? Defendendo, passando confiança para a zaga. Para mim, a zaga titular é André Ramalho e Gustavo Henrique, porque eles são os mais experientes ali para a posição. E o Gustavo Henrique também fez uma partida muito sólida, quase fez o gol da vitória do Corinthians, porque o jogador do Cruzeiro tirou a bola ali. Mas fez uma partida muito sólida. O Corinthians não correu tanto risco defensivo igual estava correndo na última partida. Ou correu na última partida quando o São Paulo acabou perdendo. Mas sobre o trabalho do Ramon Dias e do Dorival Júnior, tem uma diferença. Tem uma coisa que o Dorival melhorou em questão sobre do trabalho do Ramon Dias. Foi a defesa. A defesa do Corinthians está um pouco melhor do que estava com o Ramon Dias. Porque o Corinthians não está tomando mais tantos gols. Acabou tomando ali dois contra o Bragantino, mas acabou sendo um de pênalti, um outro ali no finalzinho do jogo por desatenção ali. Contra o Ceará não tomou gol, contra o São Paulo tomou dois. E ontem contra o Cruzeiro, que é o líder do campeonato, que vinha ganhando seus jogos por 3-4-0, fazendo bastante gols, não fez gol no Corinthians ontem, quase saiu derrotado. Então o Corinthians demonstrou uma grande melhora ali. No meio campo, o Garro mais uma vez carregando o jogo do Corinthians. O André Ramalho foi o melhor em campo. Mas depois do André Ramalho ali, o Galo, pelo amor de Deus, o Galo joga demais. Ele carrega o time do Corinthians. Ele busca o tempo todo o jogo. Ele joga demais. E o Memphis ali ficou um pouco sumido no começo da partida, mas depois se soltou. E é esse Memphis que a gente quer ver. O Memphis com mais vontade de ganhar, o Memphis com raça. Deu pra ver vários lances que o Memphis já armou os jogadores do Cruzeiro. E é esse Memphis que a gente quer ver. E o Corinthians veio com essa mudança ainda, que foi a entrada do Charles. Uma mudança que, né, mexeu um pouco ali com o time, porque o Charles já faz um bom tempo que não jogava. E o Charles a gente já sabe, né, que o Charles não é um craque da bola, mas acabou cumprindo ali sua função. O tempo foi mal no primeiro tempo, mas depois no segundo melhorou um pouco. O José Martins, mais uma vez, ele não fez uma grande partida. No primeiro tempo ali, ele participou um pouco ali no primeiro tempo. A jogada de mais peso do José Martins no primeiro tempo foi a bola em que o Carlos Jorge recebeu no meio campo, que ele chegou dando uma porrada no Carlos Jorge e acabou tomando cartão amarelo só para ficar fora do jogo do Bragantino contra o Botafogo no final de semana. O Garro também vai ficar fora do jogo do Botafogo no final de semana por suspensão. Mas nesse jogo o Corinthians pode ter uma volta muito importante, que é a volta do Yuri Alberto. Depois de tanto tempo, o Corinthians pode ter o Yuri à disposição. Não sei se titular, mas pode ter ele à disposição para esse jogo contra o Botafogo. Na quarta-feira, o Corinthians tem o primeiro jogo das oitavas de final contra o Palmeiras. Nesse jogo, depois de tanto tempo, a gente provavelmente, se Deus quiser, terá o trio novamente, que é Rodrigo Garro, Memphis Depay e o Roberto. E a gente espera que o Corinthians possa fazer a mesma partida que fez contra o Cruzeiro, com bastante garra, vontade de vencer e raça, fazer contra o Botafogo, porque na minha opinião o Cruzeiro é melhor que o Botafogo. No momento o Cruzeiro está melhor que o Botafogo, o Corinthians conseguiu segurar o Cruzeiro. Assim como tem grandes chances de, do mesmo jeito que jogou contra o Cruzeiro, se jogar com o Botafogo da mesma forma,
tem grandes chances de empatar e até ganhar o jogo de uma bola ali. E uma notícia que eu acabei vendo essa tarde, que o Corinthians encaminhou a contratação do atacante Vitor Sar, que estava no Botafogo, foi para a Rússia, vai jogar no Krasnodar na Rússia, e parece, pelas notícias que eu vi ali, da TNT, os jornais aí, parece que o Corinthians encaminhou bem a contratação dele. Ele é um cara ali de beirada de campo, mais ou menos da posição do Thales Magno, que por sinal fez uma partida muito ruim contra o Cruzeiro ontem, mais uma vez. E esse Vitor Sar, ele jogou ali no Botafogo naquele tempo, 2021, 2022. Era um jogador que fazia gol, botava correria pela ponta. Eu acho que vai ser bem útil pro Corinthians se vier, porque o Corinthians já tem pouco atacantes, né? E se for para dar nota para cada um, seria uma nota boa para o sistema defensivo e não tão boa pro meio campo e muito menos pro ataque. Mas ficaria ali 7 pro Hugo. O Hugo não fez grandes defesas porque não foi tão exigido, mas as bolas que vieram ele defendeu. E ele melhorou também a saída de bola com o pé, foi muito melhor com o pé do que nas outras partidas, ou seja, deu pra ver que ele teve uma grande evolução. Na lateral direita, o Mateuzinho, vou dar 7 para ele também, porque o Mateuzinho ele foi bem ali no quesito de defender. Faltou um pouco dele ali no setor ofensivo, para ele ir mais na linha de fundo, tentar cruzamentos, mas em questão de tudo ele foi bem, foi com bastante raça. Na lateral esquerda, Matheus Bidu. O Matheus Bidu ele foi bem ali no primeiro tempo, no segundo, e para mim ele tem contrato com o Corinthians até o final da temporada. O Corinthians tem sim que renovar com ele, porque o substituto dele, o Angeleri, já não é mais um jovem, né? Então não aguenta jogar todos os partidos. E na zaga, André Ramalho. Depois de tanto tempo, graças a Deus, o André Ramalho voltou a fazer boas partidas. Uma boa partida contra o Cruzeiro. Passou confiança para o sistema defensivo. E a gente espera que ele faça os outros bons jogos. Gustavo Henrique, mesma coisa, passou confiança para o sistema defensivo. O Corinthians não sofreu defensivamente com os dois na zaga. E foi muito bom saber que os dois ali na zaga deram certo e a gente espera que eles continuem assim, jogando bem. No meio, José Martínez. O José Martínez, não 5 para ele, porque o José Martínez ele não foi bem no primeiro e no segundo tempo, só fez falta, erra muito passe, muito ruim de bola o José Martínez. Tem bastante raça, mas é muito ruim de bola. 5 para o José Martínez. Pro Charles. O Charles eu darei 5,5 para ele. Um pouquinho melhor que o Martínez, mas nem tanto. O único lance de destaque do Charles do jogo inteiro foi uma roleta a la Zidane que ele deu no segundo tempo. Sabe aquele drible que o Zidane usava muito? Então, ele fez um desse, foi a única coisa que chamou a atenção dele o jogo inteiro. E então 5 para ele. 5,5 quer dizer. E o Breno Bidon. Eu tô como meio para a esquerda. O Breno Bidon é um caso bem difícil de falar, porque tem hora que o Breno Bidon tá muito ativo do jogo. Tá o tempo todo recebendo bola, buscando, indo pra cima, defendendo, atacando. Mas tem hora também que o Bidon ele some do jogo. Fica 10, 20 minutos que você esquece que o Bidon tá em campo. E por isso que eu vou dar ali um 6,5 pra ele, no máximo. O Garro 8. O Garro, não tem nem o que falar do Garro, né? O Garro sempre jogando bem, sempre buscando o jogo, criando jogadas pro Corinthians. E a gente espera que ele continue assim, porque agora a gente vai ter ele, o Yuri e o Memphis pro jogo contra o Palmeiras no meio de semana, pelos oitavos de final da Copa do Brasil. E fez mais uma grande partida do Garro. Vai ficar fora do jogo contra o Botafogo por suspensão, mas continua jogando bem como sempre joga. No ataque, Thales Magno. Thales Magno também foi o pior em campo. Mais uma vez mal, não consegue fazer um drible de diferencial ali. Pega a bola pela esquerda, se embanana todo. Teve um lance ali no segundo tempo que me chamou muita atenção. O Thales Magno, ele recebeu a bola do Breno Bidon ali no meio, dentro da grande área. Ele poderia ter cortado para finalizar, cortado por meio e finalizado. Ele preferiu voltar para trás, caminhou umas 3 vezes para trás, tocou no Bidon, o lance acabou voltando nele, o Thales recebeu, chutou totalmente torto, sem nem ver o gol, a bola passou ainda raspando a trave do Cássio. Mas o Thales jogou muito mal. Então eu vou dar um 4,5 para ele. No ataque, o Memphis. O Memphis eu vou dar 6 para ele, porque o Memphis ele tava um pouquinho sumido ali no começo do segundo tempo, mas deu para ver que depois, com o passar do jogo, o Memphis foi tendo mais raça, foi tendo mais garra, foi tendo vontade de vencer. E no segundo tempo, as chances ali acabaram sendo dele, né? Tanto é que os 3 chutes do gol do Corinthians, os 3 foram do Memphis. No primeiro tempo, o chute que o Cássio faz a defesa de um chute rasteiro na falta do Garro, que ele rola pro Memphis e o Memphis chuta. No segundo tempo, um chute rasteiro do Memphis, que o Cássio faz a defesa. E o terceiro chute do Memphis, que o Cássio busca no ângulo e faz uma defesaça. E o Memphis jogou melhor.
teve vários lances ali que o Memphis desarmou a bola. E ele foi melhor. E esse Memphis que a gente espera. E só falta o Yuri Alberto, porque vocês vão ver, quando o Memphis, quando o Memphis, Garro e o Yuri Alberto estiverem juntos, o Corinthians vai melhorar, e muito, o sistema ofensivo. Os jogadores que entraram. As primeiras substituições do Corinthians foi o Carrilho e o Romero numa tacada só. O Romero acabou comprometendo bastante ali no sistema defensivo do Corinthians, né, ajudando bastante na defesa, mas não teve nenhum lance ali ofensivo também. Então eu vou dar ali um 5 pro Romero. E o Carrilho 5 também. O Carrilho entrou ali para ver se melhorava um pouquinho o sistema ofensivo do Corinthians, mas não adiantou muito, porque o Carrilho entrou ali, tocou bastante para trás e alguns passos pro lado, só alguns para frente, mas não mudou muito pro Corinthians. Então eu vou dar um 5, da mesma nota pro Romero, 5. 5 pro Carrilho. E o Kaique, infelizmente, não tem muito o que falar. Ele entrou, quase não fez nada. Eu vou deixar até o Kaique sem nota, porque não tem muito o que falar do Kaique. E o Dorival Júnior, eu vou dar um 5 pra ele. Porque o Dorival, eu daria 4,5, mas vou aumentar esse meio da nota pra ele. Vou largar o Dorival na média hoje. Porque o Dorival melhorou um pouquinho o sistema defensivo do Corinthians e passou uma pequena confiança a mais pro Corinthians nesse sistema defensivo. Eu espero que o Corinthians continue assim nos próximos jogos. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.